Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais uma TV Bariátrica, um episódio, claro, como sempre, sensacional. Um assunto maravilhoso. A gente vai falar sobre cirurgia reparadora depois da cirurgia bariátrica. Cirurgia plástica, quando ela é necessária, quais são as cirurgias mais recomendadas, mais necessárias, quem pode fazer, quando e como, e principalmente como escolher esse cirurgião plástico. Para falar sobre tudo isso, para responder essas perguntas, a gente tem uma cirurgiã plástica, doutora Natália Gabas, que vem de Lins para o mundo. Bem-vinda! E temos uma cirurgiã bariátrica também, doutora Karina Fernandes. Sempre uma alegria recebê-la. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar sobre isso, né? Essa cirurgia plástica depois da bariátrica, que envolve um elemento muito importante chamado paciência, né? Exatamente. É isso mesmo. As pessoas, quando elas buscam a cirurgia bariátrica, muitas vezes, na primeira consulta, dentro do consultório médico da cirurgia bariátrica, eu explico tudo. Você imagina assim, eu estou explicando da cirurgia bariátrica, das técnicas, das indicações, aí eu falo, alguma dúvida? Primeira pergunta é, quando que eu vou poder fazer a plástica? E muitas vezes eu recebo pacientes acima do peso também no consultório, já querendo realizar a cirurgia plástica, e eu falo, não, primeiramente a gente precisa buscar um emagrecimento. Muitas vezes essas pacientes estão em obesidade grau 2, 3, muitas vezes com comorbidades, doenças associadas, e aí realmente eu ainda indico, falo, olha, às vezes uma saída para você seria fazer a cirurgia bariátrica e depois voltar a mim como retorno para fazer a cirurgia plástica. Isso é muito interessante porque nesse mundo internetico, né, esse mundo instagramável que a gente vive de respostas e ações muito imediatas, as pessoas querem um resultado, não querem um processo para ser vivenciado, né? Hoje a gente vê, né, um Instagram, às vezes, mostrando uma coisa que não é muito real, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa expectativa, né? Às vezes a paciente foi muito obesa, teve o processo de emagrecimento, a gente fez a cirurgia reparadora e às vezes ela fala assim, não, doutora, mas eu pego aqui, eu puxo e vem pele. Eu falo, gente, todo mundo vai puxar e vai vir um pouquinho de pele. A gente tem que tomar cuidado com essa expectativa da beleza, que não é alguma coisa muito real no concreto, né? Então, o Instagram hoje, às vezes, deixa o processo um pouco mais difícil. E a gente sabe, doutora, que existe números que são preponderantes para todo paciente. Números, por exemplo, 1 ano e meio é um período de muita observação, esses famosos 18 meses. Quando a gente fala da cirurgia bariátrica e desse peso que está caindo, a gente também fala de um paciente que tem casos bem particulares, né? Cada paciente é um mundo em si. Mas a gente pode encontrar números também importantes que sejam, poxa, olha, você vai perder peso até tal momento e depois a gente vai falar de cirurgia plástica? Muito bem. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, existem alterações hormonais, né, que vêm junto com a cirurgia, que ajuda esse paciente a perder o peso ao longo, normalmente, de 1 ano, 1 ano e meio, é quando a gente vê essa maior fase aí. Claro, vai ter um pico maior de emagrecimento logo no início, mas depois ele vai continuando perdendo peso. Normalmente, a estabilidade do peso vai acontecer, como você mesmo falou, depois de 1 ano, 1 ano e 3, até 1 ano e 6 meses, em alguns pacientes. A partir dali, ele vai perder o peso, ele pode até reganhar, a gente nem chama isso de reganho, né? Mas ele pode ter uma estabilização do peso, ele pode chegar a ganhar 1 ou 2 quilos, mas é uma estabilidade do nosso corpo. E a partir daí, realmente, ele vai ter uma estabilidade daquele peso. Aí vai ser aquela conversa que nós vamos ter com o paciente, porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, nem todo paciente vai precisar de cirurgia plástica, porque realmente tem muito a ver com, claro, podemos falar dos pacientes mais obesos, que tem uma questão de higiene, que tem uma questão das dobras, que pode prejudicar e tal. A gente pode falar de super obesos? Dos super obesos, muito bem. Mas muitas vezes, Fernando, o que a gente vê no pós-bariátrico, quando ele já perdeu muito do peso, ele fala ali, não, doutora, olha, me sobrou um pouquinho aqui, meu peito tá um pouquinho caído aqui, ou enfim, mas ela tá muito bem, ela tá muito feliz, ela tá muito realizada. Então, eu acredito que muito do paciente que vai ser encaminhado ao cirurgião plástico também tem que ser por desejo dele. Ele falar, poxa vida, agora eu me sinto preparado para fazer uma abdominoplastia, uma mamoplastia, ou até mesmo falando, não, doutora, para mim sobrou isso daqui, mas poxa, eu me livrei da minha medicação, eu consigo caminhar melhor e tá tudo bem.
Então, é como você mesma falou, é Exato. alinhar a expectativa. Se a expectativa do paciente é que tá tudo bem, muito bom. Mas, por Exatamente. outro lado, se ela decidir, eu quero fazer outras coisas, que bom. Eu falo, vai correndo pro cirurgião plástico, porque aí vai ser nota 10. Normalmente eu tenho essa liberação deles, o paciente já vem liberado, tá tudo certo da parte do pós-operatório da bariátrica, e aí a partir do momento que eu tenho uma estabilidade de peso de 3 a 6 meses, a gente faz a programação cirúrgica reparadora, né? Eu não gosto de... Na verdade, assim, é incorreto a gente operar o paciente que ainda tá perdendo peso, porque ele vai perder o resultado da cirurgia. Né? A gente vai fazer a mama, vai deixar lá a mama esticada, colocar uma prótese, tirar a pele do abdômen, mas ele ainda está em processo de perda ponderal, de perda de peso, ele vai acabar perdendo o resultado da cirurgia, vai acabar sobrando mais pele, tendo mais esse excesso. Então, o ideal é 3 a 6 meses de estabilidade de peso para prosseguir com as reparadoras. A gente vai continuar falando sobre isso, eu só queria chamar o depoimento de um quadro que a gente tem aqui, que a gente gosta muito, que é o Barigram. A gente vai conhecer um pouco a história da Carol Prata. E ela vai contar a história dela e a gente vai conversar em cima dessas questões que a Carol Prata apresenta agora para a gente no Barigram. Oi, eu sou a Carol Prata, influenciadora digital, sou mãe de um menino de 10 anos e nunca fui obesa, né? Eu sempre fui uma criança muito magra, porém sempre sofri muito com a compulsão alimentar. Só que na fase adulta, isso acabou ficando muito mais intenso. Logo que meu filho nasceu, eu tinha 19 anos e aí sim eu comecei a comer muito compulsivamente e o meu ganho de peso foi muito rápido. Durante a pandemia, esse quadro piorou muito porque eu não tinha mais o que fazer a não ser ficar dentro de casa e me alimentar bastante. Eu pedia muito iFood, eu fazia muita comida calórica também. E aí, além de não poder sair, eu já não queria também mais sair. Quando a pandemia foi dando uma acalmada, eu percebi que além de estar me privando de ter uma vida, eu também estava privando o meu filho. E foi ali que eu fui fazendo os exames, eu fui descobrindo que a obesidade já tinha me trazido algumas comorbidades e que a cirurgia seria, de fato, aí uma escolha muito boa para mim, para que eu realmente pudesse mudar de vida. Entendi que eu realmente precisava me entregar a esse pós-cirúrgico. E graças a Deus, aí foram 40 quilos eliminados em muito pouco tempo. Logo que eu fiz a cirurgia, eu consegui perder um peso assim até que rápido, acredito que também por conta do tamanho, IMC. Então eu eliminei 40 quilos. E aí, com esses 40 quilos eliminados, além disso, né, o fato de ter sido mãe, de ter gestado uma criança, eu fiquei com bastante sobra de pele na barriga e também um pouquinho no peito, que era onde também amamentei, e foi onde também na obesidade ele cresceu, diminuiu. Então eu fiz a lipoabdominoplastia, enxertei um pouquinho de gordura no bumbum também para dar um upzinho, puxei bastante a pele, fiz também a mamoplastia de aumento. E assim, foi uma coisa também que elevou muito minha autoestima e que além disso também a cirurgia reparadora ela é para reparar algo que também está desagradando ali na gente, a sobra de pele assa, coça. Então o fato de ter me livrado dela também foi muito maravilhoso. Depois da cirurgia bariátrica, eu comecei a dividir um pouco da minha história no Instagram. Na verdade, eu criei um Instagram para acompanhar pessoas que tinham feito e aprender sobre isso, só que eu acabei aprendendo bastante e também queria repassar esses conhecimentos. E a cirurgia bariátrica até me trouxe isso, porque hoje me trouxe um emprego, sou influenciadora digital, trabalho com isso, tenho minhas parcerias e trago esse estilo de vida para o Instagram, né, para que possa tocar o coração de outras pessoas para entenderem que a obesidade não é o fundo do poço e que a gente é capaz de sair dela sim. Muito bacana, Carol. Obrigado pelo depoimento tão corajoso e ela traz questões legais aí, né? Acho que a primeira discussão seria essa estética e necessidade. Na verdade, existem muitos casos e casos. Depende realmente do tanto de peso que a paciente perdeu, né? Às vezes a gente tem aí uma grande flacidez de pele, onde justamente o contato de pele, a pele pode até abrir feridas. Então, aí a gente vê que não é realmente um caso estético, é realmente uma necessidade, né? E tem algumas perdas ponderais um pouco menores, que realmente joga mais para o lado da estética. Mas, além disso, a gente sabe que a cirurgia reparadora, ela traz um bem-estar muito grande e uma elevação de autoestima para a paciente que já foi obesa enorme. Então, assim, muda completamente a vida dela, muda
o fato dela ir na academia e estar se sentindo bem, às vezes encoraja a paciente a começar uma atividade física depois mesmo da cirurgia reparadora. Às vezes até a questão da atividade sexual da paciente atrapalha, a paciente fica tímida, às vezes não quer, não se sente bem, né, com o corpo que tem. E aí, depois da cirurgia plástica, a gente acaba vendo outra pessoa. O nível de autoestima é muito grande. E que legal, a gente está falando sempre no feminino, né? A paciente aí, assim. Mas porque a paciente bariátrica, a maioria, né? A maioria é mulher, mas eu tenho pacientes masculinos também, grande perda ponderal, que também fazem abdominoplastia em âncora ou abdominoplastia clássica. A mastopexia masculina, né, a mamoplastia masculina, às vezes o homem também tem sobra de pele na região peitoral e às vezes a gente tem que tirar a pele dessa região também. É muito comum, não é que a maioria ainda realmente acaba sendo mulher que procura a cirurgia plástica após o emagrecimento. E a gente vive num país tropical, com muito verão, com muito sol, piscina, cachoeira, praia, rio, enfim. Depois do processo do emagrecimento vem o processo da vivência disso. E, às vezes, esse desconforto, né, doutora? Você imagina que essa mulher também ela tem que se descobrir nesse novo corpo. Essa mulher e esse homem, né? A gente está falando muito de mulher porque, realmente, a população que faz cirurgia bariátrica hoje no Brasil é mais que 85% das pessoas, né? Mas, enfim, eu também tenho muitos pacientes homens que fazem a bariátrica e depois têm que procurar a cirurgia plástica. Mas, enfim, tanto o homem quanto a mulher, você imagina que ela vive com aquele corpo portador de obesidade por toda a vida e aí ela emagrece e se descobre num corpo que ela nunca teve. Né? E como que é esse processo também psicologicamente para ela? Então, ela vai melhorar sua autoestima, ela vai ver a força dela, as oportunidades que podem surgir na vida dela, porque, querendo ou não, o estigma que é relacionado à obesidade no nosso mundo realmente é muito grande, né? Então, a gente fala em força de ter um trabalho melhor, de ter mais força para trabalhar, de você poder brincar com as suas crianças, de buscar tanta coisa. Em programas anteriores que aumenta a fertilidade, assim, sim, não exatamente. Muito bem. A perda da gordura. Mas aumenta a libido, exato. Aumenta a grande parte das mulheres melhoram a libido, né? Então, pensando nesse sentido, a mulher realmente ela descobre o seu potencial, que muitas vezes está escondido atrás de toda aquela obesidade que ela carregou por toda a vida. E aí ela chega naquele peso esperado dela e ela fala: poxa vida, por que eu não posso caber naquele biquíni que eu sempre quis? Ou o homem fala assim: poxa vida, por que eu não posso ter aquela barriga que eu sempre quis? Né? E a gente fala, realmente, o céu é o limite. Lembrando-se da questão das expectativas. A gente também não pode querer ter um abdômen trincado com a bariátrica, com a cirurgia plástica, que não vai alcançar, obviamente. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito legal. E como a Natália mesma disse, né? Muda a vida da paciente, do paciente, da paciente, né? Então, a gente vê, por exemplo, em relação à mama. Eu brinco lá no consultório que eu acredito que 100% das mulheres que fazem bariátrica, se pudessem acabar 1 ano e meio, já ter o pacote, né? Faz a bariátrica. Mama e abdômen. Mama e abdômen, né? Mama e abdômen são os mais procurados. Normalmente é o combo mais realizado, não tem jeito. Eu falo, tá, vamos fazer o combo, então, vamos, mama e abdômen. Se vai prótese ou não, depende do caso. Tem pacientes que mesmo depois de perder bastante peso ainda tem glândula mamária. E aí a gente pode oferecer a ela, olha, você quer fazer com prótese, você quer fazer sem prótese. E isso varia muito, inclusive em relação à idade. Né, eu tenho pacientes mais senhoras, vamos dizer assim, de 60 anos que falam, ai não, doutora, se não puder pôr prótese, eu quero fazer sem prótese. Mas é óbvio que depende de cada caso. Tem casos que a paciente realmente não sobrou absolutamente nada de mama, né? Não tem glândula mamária e a gente realmente precisa colocar prótese. Visto que as pacientes mais jovens optam 100% pelas próteses. Mastopexia com prótese é o carro-chefe, vamos dizer assim. E a manutenção desse trabalho da cirurgia plástica passa inevitavelmente pela atividade física, né? E é ótimo falar sobre isso porque a gente chama também esse grupo fantástico, Coesas, né? Essa comissão de especialidades associadas da Sociedade Bariátrica, Cirurgia Bariátrica e Metabólica. E com muita alegria hoje a gente chama uma participante que está conosco desde a primeira temporada, uma amiga muito querida, chamada Cris Aquino, que tem dicas ótimas para falar sobre essa composição da atividade física e da manutenção do peso e qualidade de vida. Vamos lá, Cris Aquino na TV Bariátrica. Quero falar para você hoje sobre a importância da atividade física para quem vai passar pela reparadora. Chegou a hora
de você tirar essa sobra de pele, você tirar essa gordura que fica ali também dentro dessa pele, dessas dobras. E você pode perder muito mais peso também, tirando essa pele. Só que se você não tiver aquela caminha chamada músculo, aonde a pele repousa, se tiver com esse músculo flácido, teu resultado pode não ser tão bom. Então, a importância de você ganhar essa massa muscular, não só do ponto de vista metabólico, para acelerar teu metabolismo e garantir que você não vai mais ganhar peso, mas também para que você tenha um resultado ótimo. A saúde mental, a gente sabe a importância e a tua autoestima está envolvida com isso. É importante. Então, além de ter aquele bumbum durinho, aquele braço durinho, também na hora de fazer a reparadora, o teu resultado vai ser muito melhor se você praticar atividade física. Não só é importante fazer exercícios de força. Eu não vou falar musculação, porque muita gente não gosta da musculação como ela é. Eu preciso sim de exercícios de força. São exercícios contra uma resistência, que pode ser o peso do seu corpo, pode ser um elástico, pode ser um pezinho que você compra e faz em casa mesmo. O que você precisa é estimular o teu músculo nessa direção. Só que para coroar tudo isso que você precisa, antes ou depois da reparadora, é importante aumentar o teu gasto calórico também. E quem vai fazer isso por você é o cardio, é o aeróbico. Então, quando você faz esse casamento do exercício de força e do exercício cardiovascular, né, cardiorrespiratório, um aeróbico, uma caminhada, uma corrida, se você puder, uma bicicleta, quando você faz esse casamento, você tem um cenário perfeito para você colher todos os melhores resultados possíveis. Valeu, Cris, sempre maravilhosamente explicando essas questões ligadas à atividade física. Não existe milagre não, né, doutoras? Tem que participar, tem que... É isso mesmo, é vida de gente adulta, né? Ninguém perguntou se tá gostando ou não, tem que ir, tem que fazer sua obrigação. É obrigatório. Exatamente. E no consultório, assim, a paciente vem e é uma pergunta minha, assim, mandatória. Eu falo, tá lá no meu formulário, você realiza atividade física? Não, doutora, não realizo. De imediato, eu já peço para iniciar. Olha, e é justamente a questão de força. Eu normalmente bato na tecla da musculação, que é o que vai transformar o corpo junto com a plástica, né? Então, assim, aquela questão de ganho de massa magra e perda de gordura é interessante para a pessoa chegar num objetivo mais legal, conseguir alcançar esse objetivo, porque dá diferença na cirurgia plástica a pessoa que tem um pouco que tem mais massa magra, né, que tem músculo. Então, a maioria das pacientes não frequentam a musculação e eu peço de imediato para começar. Mesmo antes da cirurgia, mas eu vou começar antes da cirurgia e vou parar daqui a pouco para realizar a cirurgia. Não tem problema, em questão de 30 dias eu tô te liberando de novo para retornar à musculação. E 30 dias não é um período tão prolongado assim, vai ter a memória muscular e é extremamente importante, tanto para a saúde, né, quanto para resultado estético. Muito bem. Com relação ao SUS, a gente já viu das dificuldades, tem programas aqui na nossa playlist, na TV bariátrica, de cirurgia bariátrica no SUS. Mas cirurgia reparadora, plástica, e estamos falando de dificuldades também, né? Infelizmente. E realmente é uma dificuldade, né? Quem trabalha no sistema público tem essa dificuldade, porque encontra um paciente que tem, às vezes, uma necessidade real de fazer uma cirurgia plástica reparadora na pós-bariátrica e encontra essa dificuldade da fila e tem que aguardar, né? Infelizmente, é uma demanda que o nosso país ainda tem em muitas regiões. Infelizmente, às vezes a gente ligava, né? Chegou sua vez, a gente fazia essa chamada. E aí o paciente chegava, nossa, faz 3 anos que eu tô esperando essa cirurgia, faz 4 anos que eu tô esperando essa cirurgia. E, infelizmente, a demanda é muito grande. Mas é importante, acredito eu, né, sempre falar para esse paciente que ele está no sistema público de saúde não deixe de procurar ajuda médica, Exatamente. Não deixe de começar o quanto antes a procurar a cirurgia bariátrica, se for essa a indicação. E se já tiver um programa da cirurgia bariátrica, provavelmente eles já têm também uma equipe da cirurgia plástica para poder encaminhar essa pessoa, né? Então dá para fazer também todo esse processo. Claro que de uma forma um pouco mais lenta comparado ao sistema privado, mas sim, funciona muito bem também. Funciona. Existe. Muito bem. Existe. A gente tem um quadro que a gente também gosta, a gente gosta de todos os quadros, mas esse especialmente, porque esse é muito positivo, é o Tudo Bem, histórias de pessoas que passaram por esse processo, que normalmente é o tema do programa. Então, essa cirurgia reparadora, a gente vai ver a história da Shirley Soares, que é de Suzano, aqui na Grande São Paulo, e vamos ver a história dela, que no final ela falou que tá tudo bem.
Oi, meu nome é Shirley, tenho 42 anos, fiz a bariátrica em 8 de novembro de 2021. A minha obesidade começou depois que eu tive um problema hormonal, né, devido à menstruação em excesso. Comecei a tomar injetável, né, anticoncepcional injetável, e nisso criou uma obesidade, né, e foi aumentando. Eu sei que de 63 quilos que eu tinha, eu fui parar em 115, né, e tentei todas as formas de perder peso, né, sempre perdia 12, 13 quilos, aí ganhava 15, tentei todos os métodos, até que em 2021 eu fui contratada para trabalhar numa empresa farmacêutica, e com 20 dias de contratada, a médica do trabalho resolveu me afastar, porque meu IMC estava 48,5. No período crítico da Covid, no bairro onde eu trabalhava, estava um grande surto de Covid, e ela falou: Shirley, se você não se afastar e não tomar as vacinas, você não volta para casa, caso você pegar a Covid. Você não vai sobreviver. Então, me afastaram com 20 dias de trabalho, e eu pensei, por que não? Corri atrás, né, da cirurgia bariátrica. Quando eu voltei para trabalhar, estava tudo encaminhado. Em 4 meses eu consegui fazer a cirurgia, em 4 meses de acompanhamento, em novembro de 2021. Hoje já estou com quase 2 anos e 9 meses de cirurgia e total eliminado de 55 quilos. Já fiz a primeira reparadora em outubro do ano passado, né, e estou pretendendo fazer braço, perna futuramente. A reparadora, eu tinha barriga avental, né? Foi tirado quase 3,5 kg de pele, mas assim, tô bem feliz com o resultado, né? Porque aquele avental, assim, em roupa fica muito feio, né? Qualquer tipo de roupa, mesmo que tivesse emagrecido essa quantidade de peso, né? Ainda ficava feio a roupa e, tipo, foi a mudança incrível. Hoje comigo tá tudo bem. Shirley, beijo para você. Shirley é minha amiga, conheci no encontro de pacientes bariátricos, o primeiro encontro, que foi um sucesso. A Shirley sentou perto de mim, contou essa história, muito bacana. História da roupa, né, gente? A roupa que vai incomodando ali também. Outra, você vai cabendo em outras roupas, né? Isso O mais legal no pós-operatório é quando justamente, principalmente na abdominoplastia, a paciente volta e fala: doutora, olha essa calça aqui, não está servindo, eu vou precisar comprar outra. E daí ela vem no outro retorno e fala: doutora, calça nova, renovei meu guarda-roupa. E é interessante que, assim, isso não acontece somente no abdômen, né? O abdômen, ele fica mais visível, mas, assim, aparece na coxa. Muitas pacientes precisam fazer a cruroplastia com lipo associada, porque fica aquele excesso de pele, tanto no legging de ginástica, como na calça jeans, num short. E a coxa tem a questão do andar, né? Às vezes a paciente muitas vezes fala: doutora, eu tô andando e a coxa tá raspando uma na outra, eu não consigo usar saia, eu não consigo usar um vestido, que incomoda. E aí a gente tem um problema da fricção, do atrito da pele, às vezes realmente abre ferida. Então a coxa é uma cirurgia também muito, muito procurada. Fazemos braço, inclusive uma cirurgia que às vezes muitas pacientes não sabem, que também entram na questão de reparador, é a face, né? A paciente está num grau de obesidade, a gente engorda rosto, gente. E nesse processo todo, muito importante a gente falar também a importância da boa escolha do cirurgião bariátrico, que vai conduzir todo esse processo, né, doutora? Com certeza, né? Porque quando um cirurgião bariátrico ele está condizente com as diretrizes, ele sabe que não é somente o nosso trabalho que vai fazer a melhor saída para o paciente bariátrico, né? Então a gente vai lá e a gente opera esse paciente, mas ele precisa de uma equipe multidisciplinar coesa e outros médicos, dentre eles a cirurgia plástica, É né? normalmente o cirurgião bariátrico que vai indicar o cirurgião plástico? Ou ele faz por conta própria? Olha, depende muito, viu, na prática. Primeiro que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil e o Brasil tem muitos Brasis, né? Mas, por exemplo, eu sou de São Paulo e a Natália também é de São Paulo, então muitas vezes aqui tem muitos médicos, então a gente muito se conhece, né? Mas realmente, quando a gente vai indicar um cirurgião plástico, a gente tem que indicar um cirurgião plástico que tenha a certificação, o título de especialista em cirurgia plástica, que a gente conhece, sabe, da sua profissão e sabe que ele faz bem o trabalho, com empatia e bom profissionalismo ao paciente, tal como o cirurgião plástico, né? O cirurgião bariátrico. O cirurgião bariátrico, qual que seria a melhor escolha de um cirurgião bariátrico? Aquele que também
tenha seu título de Sociedade. especialista, Uhum. que tenha o seu registro do RQE, e a partir daí ele vai conseguir fazer melhor o seu trabalho e encaminhar para o cirurgião plástico, que também tem a sua especialização, né? Exato. Eu acho que influencia muito, às vezes, a escolha do cirurgião plástico, a questão de, eu tenho uma conhecida, uma colega que fez. indicações, As né, indicações funcionam muito bem, porque ela sofreu na pele a questão de passar o pré-operatório, o intraoperatório, como foi o pós-operatório da paciente, se o médico prestou assistência no pós-operatório, o resultado em si, né? Às vezes eu falo, olha, eu atendo muitas pacientes de fora e eu acabo fazendo laudos para elas, tipo, olha, você precisa desse procedimento, desse. E aí eu sempre falo, doutora, mas como que eu vou escolher um cirurgião plástico aqui, na minha cidade? Eu sou de Goiânia. Olha, procura saber resultados, né? Às vezes não basta a gente ver um resultado, não basta a gente conversar com uma pessoa. Procura saber como foi o atendimento, o resultado da paciente, o pós-operatório, se teve assistência. Porque a cirurgia plástica, ela não é só aquele momento. Ela vai desde antes até o segmento de 1 ano depois da paciente. Deve ter muitas pacientes com medo da anestesia também, né? Ela tem medo de fazer anestesia na bariátrica, medo de fazer anestesia na cirurgia plástica. Pode começar. Bom, vamos lá. Primeiro que não é só medo da anestesia. Às vezes fica com medo de fazer a cirurgia plástica também. Medo da cirurgia mesmo. Mesmo assim, eu falo, gente, se a gente tiver que fazer alguma cirurgia na vida, que seja cirurgia plástica, então, porque em si, é uma forma tranquila, né? É uma cirurgia tranquila. Normalmente, os pacientes acordam no pós-operatório, doutora, eu tô tão feliz. Então, assim, você já vê que a paciente acordou relaxada e já falou assim, poxa, consegui. Né? Realizei o meu sonho, fiz emagrecimento e agora fiz a minha reparadora. Então, assim, é muito legal. Mas o medo de anestesia, ele existe. Eu sempre peço para que a minha paciente faça um pré-anestésico. Então, o anestesista normalmente entra em contato antes com a paciente, explica, fala como vai ser, pergunta se tem algum trauma de anestesia, né? Que é a anestesia das costas. Então, ele acaba tranquilizando ela, de certa forma, anteriormente à cirurgia. E a tecnologia hoje alinhada à anestesia, Fernanda, é uma coisa surpreendente e maravilhosa. Realmente, nós que estamos ali do lado, no nosso dia a dia, com o anestesista, a gente vê que a segurança que o anestesista tem para ele poder fazer uma anestesia e te deixar relaxado, entubado ou só deitado ali, é realmente uma coisa muito boa. E eu aprendi com um colega cirurgião, que eu acho que é uma coisa engraçada que ele fala, que é uma forma de relaxar os pacientes. Ele fala assim, se tem um lugar bom para você passar mal nessa vida, é dentro de um centro cirúrgico. Exatamente. Se você tem um piripaque, que seja no centro cirúrgico. Por quê? Você tem lá um anestesista, que é um médico especialista em paciente crítico. Se tem um médico que sabe lidar com paciente crítico, é um anestesista. Tem lá enfermeiras, enfermeiros, mais que um médico, porque tem lá um anestesista, 2 ou 3 cirurgiões, e todos os materiais, os equipamentos necessários para qualquer coisa que você possa eventualmente precisar. Então, assim, para os pacientes que têm medo de anestesia, seja ele para bariátrica ou para cirurgia plástica, fique tranquilo, porque realmente a tecnologia associada a isso é muito boa. A maioria, só para complementar aqui, a maioria dos pacientes, eles têm medo da anestesia geral. Né? Eu não sei se é uma comum delícia. no seu consultório. Eu falo isso. Os anestesistas falam isso, né? Não, mas assim, eu tenho... Doutora, mas vai ser aquela anestesia de entubar? Eu falo, vai, e é a anestesia mais segura que existe no mundo. É 1000 vezes mais segura de qualquer outra. Tem um amigo anestesista que ele chega para a paciente e fala assim, Paris ou Bagdá? Exatamente. Paris ou Bagdá, o trem está partindo. Paris. Boa viagem. Aí vai embora. E é ótimo, né? Exatamente. Eu falo que a plástica é o sono da beleza. E com a bariátrica, a cirurgia plástica, como é que ela pode ajudar também nos cuidados da manutenção dessa autoestima, né? Essa combinação, né? A autoestima é uma coisa que é muito relacionada à felicidade da pessoa, seja ela homem ou mulher, e acompanha ela por toda a vida. O paciente que ele é portador de obesidade, muitas vezes ele tem essa autoestima machucada ou afetada, que o acompanha desde a idade de criança, adolescência, idade adulta jovem. Machucado ali, né? E são feridas mesmo. Sim. Feridas e gatilhos que o acompanham por toda a vida. Então, assim, claro que a gente fala muito sobre a questão da saúde cardiovascular e metabólica, que a gente quer que esse paciente tenha mais vida, né, no pós-operatório em relação a diminuir as suas comorbidades. Mas, realmente, a melhora da autoestima é a cereja do bolo para aquela mulher e aquele homem que está buscando existe todo o melhor psicológico, né? Tanto é que a paciente vai e faz consulta psicológica, Tá todo tudo multidisciplinar. junto.
Bom, doutora, chegou a hora dos nossos recados da TV Bariátrica. Vamos ver o que vem por aí? Você já ouviu falar da Bari Live? É uma live que acontece sempre nas últimas quintas-feiras do mês e traz especialistas para debater temas relacionados à obesidade e à cirurgia bariátrica. Se você nunca assistiu, pode acessar o YouTube oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Lá você encontra mais de 300 Bari Lives sobre diferentes temas. E não perca as transmissões ao vivo, que também acontecem no Facebook e Instagram. Lá você pode tirar dúvidas durante o Bari Live. Um oferecimento Medtronic. Muito bem, Júlia Bandeira com os recados da TV Bariátrica, e por aqui a gente fica. Queria agradecer enormemente a participação das duas doutoras, acrescentamos bastante na discussão. Voltem sempre bem-vindas na TV Bariátrica, doutoras. Obrigada pelo convite. Valeu. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. E a gente agradece também a sua companhia. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe vão aproveitar informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Acompanhe a programação nas redes sociais, no nosso Instagram, curte, deixe seus comentários. A gente se encontra por aqui. Até a próxima. Saúde.